Tem 22 anos de experiência de trabalho internacional em diferentes empresas e instituições, mestre em ciência médica e nutricional, na principal universidade do mundo, em Zurique, Suíça. Neste momento, pesquisadora doutora na Universidade de Londres, no campo de genética e nutrição. E, de 2007 a 2009, estudou em mestrado em ciência econômica e saúde pública na Universidade de Barcelona, para proferir a palestra Epigenética e Câncer. Doutora Viviane. Muito obrigada. Está ótimo. Bom dia a todos. É um orgulho estar aqui hoje. Estou muito agradecida desse convite da Vitafor. É a minha segunda palestra depois de 20 anos fora do Brasil. Estou muito emocionada de estar nessa terra linda que é Natal. E só tenho a agradecer e gratidão, né, como nós ouvimos da Gracinha, essa linda introdução. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre epigenética e câncer. É claro, não vamos em todos os detalhes, porque uma hora é muito curto para nós. Gente, hoje nós vamos falar de todos esses pontinhos aqui, todos os pathways, tá bom? Será se dá tempo para fazer em uma hora? A gente correu um pouquinho, acho que dá, né? A gente vai passar de slide. Vou falar um pouquinho da onde eu venho. Eu estou há 20 anos fora do Brasil. Eu saí daqui, eu era jovem, era mocinha. E o meu sonho um dia era voltar ao Brasil e trazer novidades, trazer alguma tecnologia para a minha terra, que é o Brasil. Imagina. Obrigada. Muito obrigada. Palestra maravilhosa, né, do professor Ricardo, adorei a palestra dele. Então, eu estudei na Universidade de Zurique e depois, onde está o nosso amigo, né, o nosso Einstein. Não sou um Einstein, gente, estou muito longe de ser um Einstein. Eu passei por lá durante uma boa parte da minha vida. E também, agora estou na Universidade de Londres. E essa é minha vizinha. Essa vizinha, eu trabalho à janela do meu escritório. Essa é a Joana, que trabalha no meu escritório todos os dias. Eu gosto muito dela e nós somos grandes amigas. E aqui embaixo, vocês vão ver, é um centro termal, que, na verdade, é um centro médico na Suíça. É um dos maiores centros médicos da Suíça. E eu sou responsável pelos testes genéticos de todos os pacientes desse centro médico. Passam por volta umas 10 mil pessoas nesse centro médico, para vocês imaginarem. É realmente grandioso. Bem, a gente vai falar um pouquinho hoje uma introdução à genética, né, ao DNA. Eu acredito que hoje em dia nas universidades, e vocês estão bem informados relacionados aos testes genéticos, relacionados aos estudos científicos, mostrando a diversidade genética na população. E, interessantemente, a minha tese de doutorado é relacionada ao Brasil e à Suíça. Nós estamos comparando a população brasileira com a população suíça, relacionada a diversas doenças crônicas, como câncer, obesidade e outras. Mas, antigamente, eu achava que o nosso DNA era realmente o nosso destino. Achava que nós tínhamos que morrer com aquele DNA, que realmente, se tivesse uma mutação genética, não tivesse nada a fazer, um polimorfismo não tem nada a fazer. E hoje eu descobri que, ao contrário, o seu DNA não é o seu destino. Que nós podemos fazer muito e melhorar muitas condições, inclusive curar doenças através da manipulação genética. Nessa foto aqui, não sei se vocês conseguem ver. Aconteceu alguma coisa? Voltou? Vai voltar já. Isso, vou passar. Bem, nessa foto aqui vocês conseguem ver que nós temos o nosso DNA, o DNA está bem protegido, né, no núcleos, e nós vemos que depois disso nós temos todo um processo de transcrição, que a gente chega até a parte ativa, né, que é a proteína, e para isso vocês verem um processo bastante complicado e de vários passos. Então, antes de nós pensarmos no nosso DNA, nós temos que pensar em vários outros processos, e por isso a epigenética, hoje em dia, é muito importante.
conhecimento da epigenética para todos os profissionais de saúde, inclusive para os profissionais da nutrição. Nós sabemos que a nutrição hoje, ela realmente está avançando a um ponto de que os nutricionistas serão os profissionais médicos mais importantes do futuro. Tá? É muito simples. Vocês veem aqui, por exemplo, se nós temos em média 25 mil genes, como nós podemos fazer 140 mil proteínas? Então, assim, a gente pode ver que existe muito mais do que só genes na nossa genética. Existe muito mais que isso. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns detalhes hoje. O que está acontecendo lá fora? Eu vim trazer informação lá de fora para vocês. Hoje, na Suíça, na Europa, na Inglaterra, todos os profissionais da nutrição, outras áreas da saúde, trabalham com testes muito avançados. Eles não trabalham só com testes de DNA, eles trabalham com testes de epigenômica, eles trabalham com testes, até mesmo testes bioquímicos, de urina, por exemplo, de sangue, né, uma maneira mais fácil de falar, muito avançados, que aqui no Brasil nós vemos que ainda está caminhando assim, um passo um pouco lento. Então, acho que é importante para o profissional da saúde, como vocês, acelerarem um pouquinho esse uso de novas tecnologias dentro da sua prática clínica. E vocês vão se destacar. Além de vocês ajudarem o paciente de uma forma mais efetiva, vai ser um fator muito positivo para a sua carreira profissional. Então, a gente sabe que, hoje em dia, os testes de epigenética são usados como biomarcadores. E o que são biomarcadores? São pontos muito importantes na biologia humana que podem ser usados para serem sinalizados, usados para tratar doenças, ou como marcas de cânceres, por exemplo, ou outra doença, até mesmo diabetes, tudo isso. A gente vai ver isso mais para frente. Então, como eu falei para vocês, né, a gente tem o DNA, a genética epigenômica, a gente tem o transcriptomics, o proteomics e o metabolomics. Então, tudo isso a gente junta com os nossos algoritmos e faz os cálculos muito modernos, hoje em dia com bioinformáticos avançados. A medicina não parou no exame de sangue, medir o colesterol e medir a insulina. A medicina é muito avançada e nós podemos usar isso a nosso favor, tá bom? O que nós fazemos no nosso escritório? Nós trabalhamos com esse desenvolvimento da bioinformática. Nós utilizamos os dados genéticos, epigenéticos, transcriptomos e criamos algoritmos muito avançados para criar testes e para são ferramentas para o profissional da saúde entender o que realmente está acontecendo naquele organismo humano. Bem, hoje vocês já devem ter uma visão bastante clara das doenças genéticas, né? E vocês devem também entender que existem doenças raras, que a gente falava muito, né, a época de Mendeliana, são as doenças genéticas como um síndrome de Down, por exemplo, é uma doença que é realmente mendeliana, ela é genética e é rara. E nós sabemos também que, depende do que for, você pode estar aqui, que são doenças que são mais comuns, por exemplo, que estão mais na população, mais de 1% na população, e nós conhecemos aqui os polimorfismos genéticos. Eu acho que, hoje em dia, nas universidades do Brasil, ainda mais em nutrição, a parte de genética, nutrigenômica, já está bastante desenvolvida, né? Então, assim, nós sabemos que nem todas as doenças são raras e nem todos os cânceres são genéticos. Nós sabemos que são doenças que são realmente desenvolvidas com o meio ambiente que nós vivemos. E aí que entra a epigenética. O mais interessante da epigenética, que pensava-se que não, nós passamos essas marcas epigenéticas para as futuras gerações. Então, tanto na parte maternal quanto na parte paternal, todas as marcas epigenéticas que vocês vão adquirindo, que nós vamos adquirindo no decorrer da nossa vida, ela é passada assim nas próximas gerações. Não é só o DNA que é herdado. As marcas epigenéticas também são herdadas. Então, a gente sabe, né, que o estudo da epigenética, ela realmente se dedica a conhecer essas marcas e entender esse processo também transgeneracional, tá?
Por exemplo, tá? Esses murinos, eles têm o mesmo DNA. Eles têm o mesmo código, são do mesmo pai e da mesma mãe. Ou seja, eles poderiam ser todos iguais. Mas não. Eles são geneticamente iguais, mas eles são totalmente diferentes. Pelo menos nas cores. Então, como a gente sabe, né, o DNA é um dispositivo de codificação inerte. Seria inútil sem processos epigenéticos para interpretar suas mensagens. Processos epigenéticos podem ser manipulados e modificados pelo ambiente, estilo de vida, dieta. Filosoficamente, epigenética é uma ciência empoderadora. E está na mão de todos os profissionais da nutrição e da medicina. Um grande exemplo de regulação epigenética, a gente pode ver aqui, esse é um estudo na Nature, é muito interessante. Aqui é o pai, ele é gordinho, muito fofo, né? Ele é gordinho, mas ele tem um problema, ele tem diabetes, ele tem problema com insulina, ele foi realmente, ele teve uma alimentação péssima, que foi nossa culpa, e ele realmente tem obesidade. Mas esse é o filhinho, olha, é uma female, é uma do sexo feminino, e olha só como ela é pequenininha e magrinha, não como o pai dela. Mas ela adquiriu diabetes tipo 1, por isso que ela é magrinha. Ou seja, o pai tinha diabetes, era obeso, tinha outras doenças, não tinha diabetes tipo 1. O que aconteceu aqui? Nós fomos estudar ele e ele simplesmente passou uma marca epigenética, não está no DNA dele. Ele passou uma marca epigenética pelo esperma na hora da fecundação, que fez com que a ratinha, vou mostrar para vocês, ela simplesmente teve as células betas pancreáticas destruídas. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sim, estão interligadas, mas não significa que você tem o seu DNA e você vai realmente desenvolver a doença dos seus pais. Podem ser também que a pessoa desenvolva doenças ligadas à epigenética. O que seria epigenética? Nós temos vários processos epigenéticos e um deles, um dos muito importantes, ainda mais nos mamíferos, né, é essa conversão. Essa parte que a gente fala de metiliação, que é simplesmente uma doação, tá? Uma doação de uma molécula para outra, de uma simples repasse de H3C, tá bom? Então, essa parte da metiliação, ela é muito importante no processo epigenético. E essa transferência do ciclo do carbono é simplesmente uma adição de um átomo de carbono. E essa adição do átomo de carbono, ela vai realmente fazer um processo de epigenética dentro do organismo humano. Todos vocês já ouviram falar da homocisteína, da metionina, né? Como é importante para a saúde humana, nós vamos ver isso mais de perto, tá bom? Então, aqui, o que a gente vê de mais importante na epigenética, que nós estamos avançando muito nas pesquisas, é a parte da metiliação. A metiliação, vocês deveriam estudar a fundo a metiliação, porque na área da nutrição e várias outras áreas da medicina, você pode trabalhar com a metiliação e o seu paciente. Então, nós vamos fazer alguns outros cursos relacionados a isso, mas é muito importante vocês entenderem como funciona o processo do ciclo metilo, tá? Isso, todo profissional da saúde, no futuro, vai utilizar na prática clínica. Vocês já ouviram falar das áreas CPG, que é a citosina, guanina, acredito que sim. Vamos ver mais em detalhes. Um outro exemplo, por exemplo, de epigenética, por exemplo, a abelha rainha. A abelha rainha, ela consome uma alimentação diversificada das suas, como fala, servas, né? E ela é totalmente diferente, até mesmo a características fisiológicas e também em português me fugiu a palavra, mas ela é muito diferente das outras abelhas. Isso é um processo epigenético que acontece na abelha rainha. Um outro exemplo de epigenética para vocês é o gene AGOT. Esse gene é um gene muito importante que dá a cor. Ele é um gene muito importante na parte de
da cor marrom, da cor mais escura da melanocyte. Então, essa parte do gene, ela foi... Esse aqui, olha, ele não tem nenhum problema na epigenética, ele adquiriu a cor dele, né? Ele tem uma cor realmente normal, da característica dele, mas ele está metilhado, tá? Ele está metilhado, aqui tem o sistema epigenético funcionando corretamente, e aqui a gente vê um processo epigenético aqui falho, não foi metilhado, e o gene, então, ele não foi acionado. Então, se eu fizer um teste de DNA, eu vou ver para os dois o mesmo código genético. Então, eu vou fazer um termo de DNA, vai estar o mesmo código genético. Mas, se eu não fizer a parte da epigenética, como é que eu vou descobrir que esse gene não está metilhado? Então, às vezes, as pessoas pensam, eu vou fazer um exame de DNA e vou descobrir toda a minha vida. Não é bem assim. É isso que a gente quer mostrar para vocês, que lá fora a tecnologia já está muito à frente, e acredito que aqui no Brasil já também se entende que vai depender da epigenética para conectar e desconectar muitos genes. Então, assim, para que o gene funcione, ele tem que estar metilhado. Tá? Se ele não está metilhado, ele não vai funcionar. Tá bom? Aqui, vamos lá. É claro que não é só metilhação no processo epigenético, né? Nós temos várias outras características do processo epigenético. Nós temos aqui o processo das histonas, nós temos aqui o processo também do mRNA codificante. Isso são partes da epigenética muito interessantes que também, se alguém quiser, tem gente fazendo foto, ótimo, eu posso esperar um pouquinho. Podem fazer foto. Muito interessante, vocês também da área da nutrição, entenderem um pouquinho sobre o processo epigenético. Vai ajudar muito vocês, até mesmo na escolha da dieta, dos nutrientes, e até mesmo pedir exames para os pacientes, né, quando necessário. Um outro exemplo interessante aqui de epigenética, isso é muito, muito ligado ao câncer também, que nós vamos ver com mais detalhe. Nós sabemos que o arsênico é tóxico, né? Uma substância tóxica. Dependemos do processo de epigenética, tá? Para neutralizar o arsênico no nosso organismo. Um grande exemplo é aqui, olha. Esse arsênico ele deveria ser metilhado. Ele não foi metilhado porque nós vamos entender por que dessas enzimas não estarem metilhadas. E aí se transformou em substâncias totalmente cancerígenas e tóxicas para o organismo. E, claro, vocês devem ter escutado falar a remodelação da cromatina. Como vocês sabem, o nosso DNA está escondidinho lá no núcleo, está guardadinho, e para ele transcrever para RNA, a cromatina ela é remodelada. E quando ela é remodelada, ela vai permitir que esses genes sejam transcritos para o próximo passo. Se a cromatina tiver problemas epigenéticos, não funcionar corretamente, o gene, na hora de se transcrever, ele vai estar preso à cromatina. Então, ele não vai poder se transcrever, ou seja, você não vai ter produção daquela proteína. Então, a remodelação da cromatina está sendo muito estudada, inclusive em diversos tipos de câncer. Um exemplo aqui, nessa parte aqui, olha, a cromatina, tá? Ela está aberta. E nessa parte aqui, a cromatina são células cancerígenas, tá? A cromatina não pôde fazer a parte de transcrição. Ela realmente não pôde ser ativada. E vocês veem que o gene, então, ficou parado, ele não pôde ser transcrito, e, nesse caso, seriam células que realmente levariam a uma regulação genética de apoptose. A célula não teve apoptose, ela começou a evoluir. Infelizmente, é uma ação da epigenética. Bem, 2 fatores importantes no câncer e epigenética. A hipometilação, muito importante, do DNA, nessas ilhas CpG, que a gente comentou sobre isso, e vocês têm o poder de trabalhar nisso com o seu paciente, nós vamos ver. Muito importante, a hipometilação, ela vai levar a uma tumorigênese. Ela vai fazer com que essas regiões do DNA, que deveriam ser silenciadas ou desativadas, não sejam.
E isso que a gente quer evitar, que o paciente tenha essa, às vezes não é possível controlar, porque nós não temos, mas alguns sintomas clínicos, inclusive com suplementação, nós podemos controlar a hipometiliação. Um exemplo que nós fazemos também lá, esses exames de epigenética, né? Nós conseguimos ver, aqui são pacientes que eles não têm o câncer, tá? E nós fizemos os exames de hipometiliação, toda a parte da epigenética. E aqui vocês podem ver pacientes que eles têm câncer. Então, de uma maneira estocástica, a epigenética age todo o tempo na nossa biologia. Isso aqui é um estudo muito interessante, se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu posso mandar também o link. Isso é mostrando como a epigenética, ela funciona, e ela é ativada através do meio ambiente, ou desativada. Aqui são alguns estudos interessantes. Em relação ao câncer, pelo menos o que eu tenho conhecimento, nós poderíamos evitar mais de 50% dos cânceres hoje em dia. Na verdade, nós já temos a tecnologia para isso, nós já trabalhamos com isso, mas eu acho que, eu não sei se é por alguns interesses, esses pacientes todos não tinham... Quando você faz um estudo e você consegue ver a epigenética do paciente, você consegue ver se ele vai desenvolver o câncer e se tem zonas já que estão não metilhadas e metilhadas. E aí que está o X da questão. Porque se você consegue separar essa população, você sabe que aquela pessoa ela vai desenvolver um câncer a um determinado ponto da vida dela. Às vezes mais cedo, às vezes mais tarde. Se nós soubéssemos disso, poderíamos realmente trabalhar com alimentação e com estilo de vida para que aquela pessoa não viesse a desenvolver um câncer. Nós sabemos que os cânceres hereditários são menos de 10%. Nós sabemos que de 5% a 10% realmente pode ser hereditário, né? Nós temos, então, como comprovar pelo DNA, mas os outros 90%, da maioria dos cânceres, eles são desenvolvidos no decorrer das nossas vidas. Não era para ser, tá? Então, aqui a gente vê também que, por exemplo, o câncer, vários cânceres, a gente vê toda a parte de RMA, de silenciamento de genes, expressão de disrupção de genes, várias ilhas, né, citosina, praguanina, envolvidas na maioria dos cânceres. Aqui é um exemplo, tá, de exame que a gente faz lá no nosso laboratório. A gente faz essa análise epigenética e a gente consegue ver as áreas que estão metilhadas e não metilhadas. E através, hoje em dia, do chip do Array, que a gente chama Array, nós conseguimos escanear todos, a gente pode escanear todos aqui, a um custo assim, muito, muito barato mesmo. Então, a gente pode ver se tem um excesso de metiliação em alguns tecidos, algumas áreas biológicas, e já trabalhar em cima daquele paciente com prevenção. É um processo simples, tá? Não é complicado. Eu fico mais nessa parte mesmo de sequenciamento e de exames de epigenética. Então, assim, são processos muito simples, mas aqui você pode ver, ó, em vermelho, são as áreas que estão hipometilhadas, que o gene deveria ser silenciado e o gene está conectado, ó. Vou dar um outro exemplo para vocês. Aqui, olha só, isso aqui foi uma população, tá? Esse é um estudo que foi feito lá na ETH de Zurich. Olha que interessante, pegamos um grupo tinha mais de 1000 pacientes, e olha só, tudo que está aqui em azul escuro, elas inclusive já têm um tumor de mamas, ou um carcinoma, né? E aqui, você vai vendo que esses que estão aqui em vermelho são todas as pessoas que têm um risco na vida muito, muito baixo de adquirir um câncer de mamas. Então, nós podemos, sim, fazer uma seleção da população e realmente ter esse scanner da população e entender quem é de risco e quem não é de risco. Tá? Um grande exemplo de câncer de mamas, nós sabemos que aqui no Brasil o índice é altíssimo. Nós sabemos que o câncer, devido à obesidade também, nós temos mais incidência de câncer de mamas. E nos últimos anos, o câncer de mama aumentou, no último ano agora, mais de 4% no Brasil, né? Muito preocupante.
Isso foi muito fácil, gente. Nós colocamos aqui num chip, num array, colocamos na nossa máquina. Não foi nada difícil fazer esse scanner. Muito, muito interessante. Então, assim, quando a gente fala de epigenética, como eu falei, é impossível não falar de vários fatores, né? Meio ambiente, estilo de vida, dieta, patogênios, metais pesados, as drogas, né? Os medicamentos, que nós não queremos medicamentos, nós queremos suplementos, né? Nós não queremos medicamentos, estresse oxidativo, deficiências nutricionais, e claro, né, também entra os SNPs, as mutações genéticas mais comuns também, que são as variantes que nós temos presentes em mais de 1% da população. Também entra o DNA. Mas, se vocês verem aqui, a modulação epigenética, ela está muito relacionada, eu vou mostrar para vocês, a metiliação. Eu vou introduzir, talvez vocês já tenham escutado falar do SAMI, do SA, que serão os seus melhores amigos. Seu melhor amigo tem que se chamar SAMI a partir de hoje. E a gente vai mostrar para vocês como a suplementação, a alimentação, vai interferir nesses pathways. Nós sabemos que a dieta é um dos fatores mais importantes para manter a regulação epigenética. Então, esse paper aqui é muito interessante. Eu vou deixar os links para vocês também. Mas ele mostrando como a genética epigenética, ela pode ser, a gente pode levar a saúde adiante com a alimentação. Olha aqui um exemplo interessante. A dieta vai alterar a epigenética do esperma, e nesse momento, se a pessoa estiver inflamada, com obesidade, e ela realmente fecundar um óvulo, ele vai passar através do esperma marcas epigenéticas que às vezes são detrimentais para o futuro do feto, como eu comentei antes. Olha que interessante, aqui é um homem obeso, tá? Inflamado, obeso, e depois ele emagreceu, ele passou por uma nutricionista ou um nutricionista, e ele emagreceu, e nós fizemos a epigenética dele, que interessante, como melhorou a epigenética dessa pessoa, que emagreceu, desinflamou, melhorou o consumo de vitaminas e tudo isso. Ou seja, o poder está nas suas mãos, de salvar a população de um câncer, tá? Aqui são alguns estudos interessantes, aqui o Nature, né? Por exemplo, hoje em dia nós sabemos que o Genome-Wide Association, os grandes estudos na genética, o GWAS, vocês já devem ter escutado falar, o GWAS ele não consegue ainda explicar por que o ICM, IMC, BMI, por que uma pessoa tem um BMI diferente da outra, né? Relacionado a BMI, ao IMC, o GWAS não explica nem 3%. Nem 3%. Ou seja, nós temos assim variedade de populações, variedade de climas, variedade de alimentação. O GWAS, milhões, claro, foi muito interessante, a gente tem vários estudos genéticos agora em várias populações, mas nem tudo, está muito longe de ser tudo explicado, muito longe mesmo. Então, vocês podem ver esses estudos em genética e população, que para a maioria das doenças, nós não temos explicações relacionadas apenas aos polimorfismos genéticos. Bem, quando a gente fala de metiliação, a gente vai falar do ciclo metilo. Isso é uma parte só, porque a gente tem o ciclo da ureia, o ciclo do ácido úrico, a gente tem o ciclo também muito importante da metionina. Mas aqui você vai ver que esses ciclos, todos eles estão juntos, e ele vai depender de um processo epigenético muito grande para poder funcionar. Se esse ciclo não funciona, o seu paciente vai fazer dieta, ele não vai emagrecer. Ou vai emagrecer por um pouco período de tempo. Então, às vezes a gente não gosta da bioquímica, né, que é um pouco chatinho, mas ela é interessante para entender o porquê das coisas. Bem, isso aqui foi uma paciente que escreveu para a gente, né? Olha o nível lá fora, como o paciente ele te escreve. Eu vou traduzir para vocês. Ela escreveu mais, né? Olá, você recomenda esse produto? E mandou o produto. Sabe o que é? Eu tenho uma mutação homozigota no COMP V158M. Aí ela falou, e também no H62H.
Eu também uma mutação no VDR, uma mutação no MAL e uma mutação no CBS, C699T. Bem, eu sou heterozigota na mutação MTRR, A66G, MTRR, e aí foi. Por favor, me ajude, eu quero comprar o suplemento correto para mim. Eu tenho 29 anos, eu sou uma mãe de 3 filhos, eu preciso muita energia, estou muito cansada, eu preciso da sua ajuda, por favor. Isso é o tipo de e-mail que a gente recebe lá fora. Nós vamos chegar aqui, se preparem, viu? Vocês comecem a se preparar, porque vocês vão receber e-mails desses logo, logo. Aí você fala, ok, ela quer que eu indique para ela suplemento. Gente, um dos motivos de eu estar aqui hoje, eu pesquisei muito sobre a Vitafor, eu comecei a usar até a minha, eu usei uma proteína vegana da Vitafor. Assim, tem milhões de suplementos no mercado, e eu vejo cada aberração, cada prescrição que só vai fazer esse cliente adquirir um câncer. E nós temos que estar conscientes, nós temos que estudar muito, juntos, unirmos, porque assim nós conseguimos um futuro melhor para a nossa humanidade. Os Estados Unidos, em poucas décadas, 1 a cada 3 pessoas vai desenvolver um câncer. Eu não quero que o Brasil esteja na mesma situação, nem eles, claro. Então, assim, você vê que lá fora as pessoas já estão nesse nível, pedindo suplementação para esse tipo de, aqui dos polimorfismos. Então, assim, está na hora, a gente tem que correr, tá bom? Então, a gente sabe que no processo que eu mostrei para vocês, aquele mapa, são envolvidos vários genes, tá? No processo epigenético também, muito importante, vocês podem também... eu espero você fazer foto, não tem problema. Vocês podem ver que esses genes, eles estão ligados ao ciclo do folato, que um dia nós vamos falar sobre o ácido fólico, o fólico ácido que está, desculpa, exagero aqui no pão, na bolacha, lá fora é proibida a suplementação com ácido fólico, na Europa, né? Não nos Estados Unidos e no Canadá, mas na Europa. A Inglaterra não vai assinar a fortificação do fólico ácido, por causa mesmo do câncer, a gente vai falar um dia sobre isso, mas também, olha, B12, tá? A metionina, a glutationa, muitos outros, metiltransferases importantes, a detoxificação, tudo isso é um processo muito importante na epigenética. Inclusive, na palestra anterior do professor Ricardo, vimos o chá verde, nós vamos ver vários suplementos interessantes que trabalham na epigenética, fiquei encantada. Então, assim, qual que é a função da metilação? Sabemos que a metilação é um processo epigenético. Função, ativar e desativar genes. Nós já falamos sobre isso, né? Processo de produtos químicos, compostos endógenos e xenobióticos. A biotransformação, né? No fígado, as enzimas. Produzir neurotransmissores, tá? Olha só. Metabolizar neurotransmissores. Hormônios. Gente, vocês vão ver com mais detalhes como é importante o metabolismo do estrogênio, a prevenção do câncer de mama também e de próstata. Olha só, a parte do sistema autoimune, tá? Fabricação de DNA. Nós não fazemos DNA novos, nós não temos um processo de proliferação celular correta sem epigenética. E, claro, produzir energia, produzir revestimento protetor de nervos, né, a parte do myelin, e também construir membranas celulares. A epigenética é responsável pela fosfatidilcolina, choline. Então, se a gente dá uma olhadinha aqui nesse mapa, eu falei para vocês gravarem esse nome, que seja o melhor amiguinho de vocês, o Sami. E ele é muito importante, ele é doador, tá, nos processos de metilação. Ele vai ajudar você a fazer o quê? DNA, tá bom? Que você precisa, porque milhares de células são reconstruídas, são fabricadas todos os dias. A gente vai pular essa parte, mas aqui um exemplo, tá? Como a epigenética, ela precisou aqui de um apoio nessa parte do glutationa, na S-transferasa, que é uma enzima muito importante, que vocês vão ver. Essa enzima, ela poderia ter eliminado um radical livre que simplesmente destruiu o DNA. Isso aqui é uma foto de um câncer de próstata, tá? Bem, como eu falei, o nosso amigo, o S-adenosilmetionina, ele é realmente importante. Olha aqui, ó, nutrientes importantes para a fabricação de SAM.
E eu acredito que vocês já tenham falado. Já tenham ouvido falar do metilfolato, do metilcobalamina, da serina, glicina, TMG, DMG. Eu trabalho muito com esses nomes. Bem, e o SAM, a função do SAM, especificamente, né, nós falamos antes da função da metiliação. Olha só, o SAM ele é cofator para todos esses genes aqui. Ele está associado nas ilhas CPG, ele mantém a função hepática, ele induz a apoptose de células cancerígenas, ele também modula o INOS, lembra? A parte arterial, o ácido nítrico, que é importante, não é nútrico, é nítrico, e ele está importante também, muito importante também na parte da parte taurina, perivotiglutatione, e, claro, o sistema autoimune também. Vocês deem uma olhadinha? Como o SAM é importante em toda essa ativação celular autoimune, muito importante. E tem um estudo também falando da colina e do betaine na parte cardiovascular, mostrando a epigenética, tá? Esse estudo, vou deixar um link para vocês no final. Veja bem, você sabe que a fosfodietilcolina é muito importante para a membrana celular. E sem a sua atividade epigenética funcionando corretamente, você não fabrica o SAM, que você também não vai ter problemas na fabricação de fosfodietilcolina. E aí tem vários problemas na membrana celular, que nós já sabemos. Bem, olha aqui de novo. Eu nunca escutei não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, casos de depressão. Nós sabemos que hoje em dia chega o paciente já trazendo 2, 3, 4 caixas de remédio antidepressivo. E aí eles vão lá e trocam o remédio, eles vão lá e dão mais remédio. E assim, tá bem? Isso aqui, gente, o que eu estou falando aqui existe há mais de 40 anos. Os primeiros exames epigenéticos foram feitos há 40 anos atrás. E a gente não entende por que esses pacientes com casos graves e casos recorrentes de depressão não têm um scanner, não é feito uns exames um pouco mais avançados, que o preço custa o mesmo, para a gente saber o que está acontecendo na epigenética e na genética desses pacientes. Você vê, sem o SAM, eu não consigo metabolizar a dopamina, porque a degradação da dopamina ela precisa ser feita corretamente através do COMP, que é uma enzima muito importante, que é o metiltransferasa, né? O seu metiltransferasa. E sem o SAM, eu tenho vários problemas, tanto na dopamina, histamina, e aí vai, tá? Ah, eu tenho que lembrar aqui, tá? A vitamina D, o receptor da vitamina D está aqui, ó. Então, se vocês forem ver direitinho, olha, tanto o COMP, que é outro que é muito importante também, ele está em vários processos da cadeia epigenética e genética. E você, às vezes, com uma vitamina D, ajudaria a resolver o problema. Bem, fatores que vão prejudicar o seu mecanismo de metilação. Eu acho que esse aqui é impressionante, né? O Brasil tem muito aditivo no alimento, mas, por exemplo, metilcobalamina quase ninguém escutou falar. B6, nós temos também um exagero de fólico ácido nos pães, nos produtos do supermercado, mas nós não temos do outro lado, as verduras, as frutas, as pessoas não se alimentam também com muitas verduras e frutas e perdem vários complexos Bs. Por isso, eu acho que é importante a suplementação, porque, por exemplo, eu vejo que em algumas regiões do Brasil não existe um consumo, teria que aumentar o consumo de frutas e vegetais? Teria. O brasileiro está consumindo, sim, ele está consumindo poucas verduras e vegetais. Pelo menos é o que eu vejo quando eu venho aqui ao Brasil. E nós temos também, às vezes, falta de vitamina D, vai atrapalhar muito o processo epigenético, metais pesados, né, poluição, metais pesados, medicamentos, gente. Por que vocês acham que às vezes a pessoa toma um medicamento e fica dependente daquele medicamento a vida inteira? Ela nunca vai ficar boa, depende do que a gente está falando, mas dos medicamentos,
Tudo isso vai atrapalhar o processo de metilhação. Se o seu paciente não está dormindo corretamente, vai atrapalhar o processo de metilhação. Se o paciente não tem as vitaminas do grupo B, vai atrapalhar o processo de metilhação. Se o seu paciente está cheio de estrogênio, a gente fala estrogênio dominante, vai atrapalhar o processo de metilhação. E aí, risco de câncer. Então, a gente sabe que a vitamina D ela trabalha com mais de 1000 genes e ela está muito envolvida no processo de metilação epigenética. Por exemplo, eu vi 5 exames essa semana de pacientes aqui de Natal e todos eles tinham a vitamina D baixa. Fiquei muito impressionada. Quando eu chego aqui, eu corro para a praia e eu acho que as pessoas aqui, não sei se não tomam sol ou alguma deficiência genética na população, mas todos os exames as pessoas tinham vitaminas D baixa. Isso é muito preocupante. Gente, hoje é tão fácil tomar vitamina D. Nós temos hoje vitamina D de qualidade no mercado. A gente pode confiar. Não deixem o seu paciente, peçam a vitamina D. Vocês têm que ver esse exame. Sem isso, ele não emagrece. Bem, a gente vai falar rapidinho da família citocromo 450, tá? Da família das enzimas, acredito que vocês já escutaram falar. E se não, vão estudar um pouquinho, né, para os alunos que estão agora se formando ou que já viram isso e não lembram. Muito importante, você sabe que essas famílias, 80% dos medicamentos são metabolizados por essas enzimas e elas são muito importantes para o sistema também epigenético. Por exemplo, por que nós temos que fazer testes genéticos, epigenéticos, suplementação voltada à população brasileira? Por quê? Nós sabemos que existe uma variação nas populações muito grande do código genético. Esse muito grande, eu falo 1%, mas é muito grande. É um pouco interessante, mas é muito grande. Em algumas enzimas, a variação chega a ser até mais que 10% ou 20%. Então, o que acontece? Não adianta gringo vir aqui no Brasil e querer vender os produtos de gringo para o brasileiro. Isso daí não pode acontecer. Não adianta gringo vir aqui e querer colocar os exames genéticos para brasileiro. Nós temos que estudar a genética do brasileiro. Por quê? Porque eu fiz um estudo muito grande aqui populacional no Brasil e realmente a variação está entre 60% e 80% da genética. Pode ter influência europeia? Pode, 60% a 80%. E o restante? É muita coisa. Então, assim, a minha intenção é, lá fora, fazer com que os estudos grandes incluam a genética do brasileiro em separado, porque nós somos uma população lindíssima, maravilhosa, e somos uma população diversificada, diferente de algumas outras populações. Na Suíça é muito estável, e na Inglaterra nós sabemos a descendência. Aqui é muito misturado, muito mesclado. Então, assim, eu estou muito feliz que empresas como a Vitafor, por exemplo, se dedicando a desenvolver suplementos para o Brasil, para os latinos, entendendo essa diversidade e a necessidade. Porque lá na Suíça eu não tenho obesidade. A taxa de obesidade lá é baixíssima, por exemplo. E os cânceres também eles vão mudando, né, conforme as regiões. Então, você pode ver, por exemplo, que essas enzimas elas vão realmente serem diferentes, tá? E não adianta, o remédio que o gringo fez para a hipertensão não vai ser a resposta. Pode crer que 20% ou 30% da população brasileira não vai responder a esse medicamento igual o americano respondeu, tá? Então, a gente sabe, né, que dessas enzimas a gente tem os metabolizadores POR, que a gente fala, né? A gente tem os metabolizadores intermediários, a gente tem os estimuladores mais ativos, e esses metabolizadores, imagina, são seres humanos. Não são máquinas, são seres humanos que estão tomando medicamento e suplementação feita para gringo ou feita de uma maneira errada. Então, essas enzimas, por exemplo, que eu acho assim, que eu fico fascinada com elas, a CAP1A1, CAP1A1, CAP1B1, são enzimas que, muito interessantes, que nós podemos, através da alimentação, ajudar a regular essas enzimas, tá? Nós vamos ver mais com detalhes. Mas, por exemplo, a CRP1B1 ela está responsável pela metabolização de estrogênio. Bem, eu vou mostrar para vocês antes aqui. Isso foi um teste que eu fiz uma paciente.
Gente, ela está há 10 anos ela tem esquizofrênia, bipolaridade, tem várias doenças psiquiátricas, toda a família tem. Ela está há 10 anos tomando, assim, muitos medicamentos, e ela está muito mal. Então, a gente fez um exame epigenético e fez um exame também farmacogenômico, e a gente vê aqui, ó, tudo isso de medicamento, e tudo isso aqui ela não pode tomar. E ela estava tomando exatamente dessa lista. E sabe quanto custa um exame desse, por exemplo? Menos de R$1.000 lá fora. E ela está tomando 10 anos de medicamento que está fazendo mal para ela. Que vai matá-la, claro, né? Quem gosta de churrasco aqui? O brasileiro ama churrasco, né? Assim como o americano. A gente sabe que o churrasquinho é bom, né? Para a barriguinha. Mas a gente sabe que, quando a gente faz churrasco, a gente cria um componente muito perigoso, né? Que são os aminos heterocíclicos, que são cancerígenos. E se o seu corpo não está preparado para combater essa substância carcinogênica, você entraria num dos 90% que eu falei para você, que os cânceres são desenvolvidos no estilo de vida, na alimentação. Por isso a suplementação, para quem tem problemas genéticos, tem que ser reforçada mesmo. Se você não consegue, através das suas enzimas, a gente vai mostrar aqui, por exemplo, a gente dá um exemplo de epigenética, tá? O NAT2, ele precisa ser... Ele encontrou essa enzima, esse amino, que você comeu um churrasco no sábado. No outro dia, você vai estar cheio de heterocíclico amino assim no seu fígado. E aí, o NAT2 ele tem que ser acetilhado, ele passa por um processo epigenético, e, a partir daí, ele vai conseguir realmente destruir, né, excretar do organismo esse amino heterocíclico. E aqui um exemplo de epigenética para vocês também. Agora, todas essas enzimas aqui, todas elas estão envolvidas no câncer. Nesse câncer comum, que não é o câncer dado familiar, que é menos de 10% da população. E todas elas, uma nutricionista, com a suplementação ideal, com a alimentação ideal, vocês podem trabalhar com o paciente de vocês. Então, esse paper é muito interessante, ele é de 2016, ele está mostrando o metabolismo do estrogênio, que é o estrogênio, na verdade, ele vira uma quinona de estrogênio, que ele é cancerígeno, tá? E ele vai mostrar todo o mecanismo enzimático daqueles genes, daquela parte de metilação que eu falei para vocês. Muito interessante esse paper, deveriam ler, muito interessante mesmo. E aqui está, ó, a coenzima Q10, ajudando nesse processo de destruição do estrogênio de quinona, que é cancerígeno, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Bem, aqui são mais enzimas que estão envolvidas nessa parte do metabolismo do estrogênio, mais em detalhes. E eu vou pular aqui para vocês. Vocês não têm que decorar tudo isso aqui. Eu acho que ter uma noção básica dessas enzimas vai ajudar muito na carreira de vocês, muito na área clínica de vocês, e a escolher a suplementação ideal. Tá? Então, não se assustem, eu não sei de cor, ninguém consegue saber de cor todos esses papos. Eu estava na Suíça e recebi umas pacientes do Brasil. Nós fizemos o teste genético nelas e vimos que elas tinham mutações polimórficas no SOD. O SOD é muito importante, ele está nesse processo de eliminação dos superoxides oxidativas, que são reativas, são carcinogênicas também. E o SOD, hoje em dia, uma empresa americana fez um SOD super industrializado, fez um SOD, fez essa enzima, foi construída, foi patenteada, porque ela é, claro, ela é química. E eu estava aqui no Brasil e descobri, olha que interessante, que nós podemos, o nosso paciente tem recebe no organismo algo que é natural, que está comprovado, né? Aqui tem os estudos, né? Barbosa Filho, de 2006, bastante tempo atrás, que ajuda a melhorar os peróxidos de dismutase no organismo.
Então, assim, se eu soubesse disso antes, que no Brasil existia, aqui, olha, como a gente podem, esse Reshoyu-U, eu já teria dado para esses pacientes. Muito interessante. Então, assim, nós temos que criar aqui, sim, os nossos produtos e suplementos para a população brasileira. Bem, eu vou passar um pouquinho aqui, né, os fatores de risco do câncer de mama, alguns detalhes, que eu acredito que vocês já tenham essa informação também. E aqui vou dar mais um exemplo de epigenética. Essa paciente aqui, ela vai desenvolver um câncer de mamas, provavelmente porque ela já está criando células que são cancerígenas, porque ela não consegue, através do COMP, de outros genes, e nem a parte epigenética dela, metabolizar o oxigênio, o estrogênio, e ela realmente está causando dano no DNA. Vamos mostrar aqui mais perto. Aqui é um processo muito interessante, tá? É de oxidação do estrogênio, que é o E2. Na verdade, gente, o estrogênio menos perigoso é o E2, que ele vai passar para E2OH, e se ele for passado para E2O4 e você não conseguir eliminar do organismo, ele vai acumulando e vai destruindo o seu DNA. E aqui a gente tem, olha, a coenzima Q10 participando nesse processo, a enzima CYP1B1 participando todo nesse processo para poder eliminar esse estrogênio 4OH, que é perigoso para o câncer, como eu falei para vocês. Então, isso aqui seria mais ou menos uma representação da síntese e biossíntese e excreção do estrogênio. Ela vale a pena dar uma olhadinha, tá? A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas aqui entram vários antioxidantes importantes, como eu falei, para a eliminação desse excesso de estrogênio. Isso aqui é de uma paciente também que nós fizemos, e nós vemos que essa paciente ela tem risco de desenvolver um câncer até, ela está acumulando hidrogênio de quinona, que é altamente cancerígena, ela não está com o rátio correto, tá? A gente vê aqui, ó, ela está com um rátio muito, muito elevado do 4OH, estrogênio. Então, se a gente pega um paciente assim, que é um exame de urina isso aqui, tá? Que a gente vê a parte epigenética na urina, você já sabe o que fazer. São outros tipos de exames que nós fazemos também para a parte de câncer de mama, para ver direitinho todos os metabolites que estão saindo na metabolização do estrogênio, de outros hormônios. E aqui a parte epigenética. Você também, através de exames de sangue, às vezes sai mais caro, o que eu percebi aqui no Brasil, você consegue ver até os rátios de SAM, de SA, você consegue ver a glutationa no sérum, tudo isso você consegue medir também no sérum. Como eu falei, né, coenzima Q10, tem vários estudos científicos mostrando, né, a eficiência da Q10 em toda essa parte de metabolização do estrogênio e na prevenção do câncer de mamas. Muito interessante. Se o paciente tem obesidade, vocês já desconfiem de um excesso de estrogênio, sendo ele homem ou mulher, a maioria. Só que você não vai conseguir ver no exame de sangue normal, tá? Então, aqui são os pathways, os mecanismos relacionados ao câncer de mama, relacionado ao receptor de estrogênio positivo, e está até, inclusive, o metabolismo de gorduras, né, de ácidos gordos. Aqui, muito interessante também esse estudo, e nos mostra o ômega 3 prevenindo o câncer de mama, também. Eu vejo aqui que as pessoas não ligam para azeite, não ligam para comer peixes do mar. Tudo isso é uma prevenção de câncer de mama, né? Se você olhar os países que consomem mais ômega 3, eles têm menos índice de câncer. Bem, a nutrição e o estrogênio, eu falei para vocês. Gente, vocês sabiam que brócoli, ele tem o DIN. O DIN, ele é uma substância que ele é extraído do sulforafano, tá? E, claro, você precisa de 500 vezes a quantidade para realmente combater o estrogênio cancerígeno, tá? Mas, assim, é o futuro
vejo muito isso, o futuro da nutrição no combate ao câncer. E um exemplo é o sulforafano, que está no brócolis. E esperamos também ter um suplemento com sulforafano para ajudar a combater o estresse do estrogênio maligno. Tá? Com certeza, o magnésio e a vitamina E é muito importante também nesse metabolismo do sulforafano, ajudando a excretar o estrogênio. Um exemplo, tá? Nos Estados Unidos, você vai no site, você pega um exame completo genético por $99. Ou seja, é muito, hoje em dia, muito acessível você ajudar uma população a se prevenir do câncer. E aqui são exames que a gente faz também relacionados ao estrogênio, muito acessível. Eu não vi no Brasil ainda esse exame que a gente faz, o metabolismo dos estrogênios, dessa maneira. Básico para o seu paciente, muito básico. Olha, dormir, probióticos, vitamina D3, magnésio, água filtrada, aqui no Brasil é um problema com essa adição de cloro exagerado, adaptogênicos, exercícios físicos, potássio, isso é muito importante para o processo metílico, mas é o básico. Se o seu paciente ele não tem isso aqui em ordem, você não pode passar para o próximo step. Tá? De novo aqui, olha, complexo B, minerais, glutationa, tudo isso você pode já entrar em ação, ainda mais quando você tem uma paciente que tem obesidade, urgente. Antes de saber o ratio, quantos por cento de gordura, quantos por cento de proteína. Isso aqui é básico. Bem, era isso. Foi muito corrido. Espero que tenham entendido um pouquinho. Obrigada. Muito obrigada. Gente, maravilhosa. Doutora Viviane, que palestra encantadora, né? Obrigada. Porque a parte falar de genética não é fácil, não, né? Nutrigenômica não é fácil. Tem que ser uma maneira bem E prática. você fala com a maestria. Obrigada. Eu agradeço, parabéns, tá? Foi fantástico, né, gente? Eu vou deixar Obrigada. essa caixinha para fora. Vou dar essa caixinha ali, né? Só um pouquinho.